Olá, tudo bem? Hoje é dia de mais uma edição do nosso X da Questão. E o nosso X da Questão de hoje é: o que é um estabelecimento empresarial? Bom, gente, o nosso estabelecimento empresarial, ele vem aí consolidado no nosso Código Civil, lá no nosso artigo 1142, tá? A gente adota no Código o mesmo conceito da doutrina italiana, não é? E aí diz o nosso Código que é esse conjunto, esse complexo de bens, não é? Destinados ali ao exercício da atividade empresarial. Tá? Então são todos aqueles bens da empresa, contudo são aqueles bens que são destinados para o exercício da atividade empresarial. Liana, ponto de comércio, ele é a mesma coisa que estabelecimento empresarial? Não. O ponto de comércio, ele faz parte do estabelecimento empresarial, tá? Porque o ponto de comércio é onde você ali, um local que você exerce a sua atividade empresarial. E se você exerce a atividade empresarial no seu ponto de comércio, lógico, ele faz parte do estabelecimento empresarial, uma vez que o estabelecimento empresarial é todo aquele complexo de bens e direitos que você destina para a atividade empresarial, tá bom? E aí você pode me perguntar assim, ó, fundo de comércio é diferente do estabelecimento empresarial? Não, gente, fundo de comércio é sinônimo de estabelecimento empresarial, tá? A gente segue a doutrina italiana, que chama-se estabelecimento empresarial, é a nomenclatura mais utilizada. Contudo, antes do Código de 2002, quando seguimos ainda a teoria francesa, a teoria napoleônica, nós utilizávamos a teoria, o nome, a nomenclatura, fundo de comércio, tá? Mas eles são sinônimos, tá bom? Ok. E aí eu pergunto para vocês, são sempre bens materiais? Não. O estabelecimento empresarial, ele pode conter tantos bens materiais como imateriais. Por exemplo, se você tem a sua clientela, se você tem bens, marcas patenteadas, não é? Se você tem sinais de propaganda, se você tem, então, royalties, isso tudo faz parte do estabelecimento empresarial porque eles são utilizados na atividade da empresa, contudo, eles são bens imateriais e fazem parte, sim, do estabelecimento empresarial, tá? Estabelecimento empresarial é diferente de empresa, porque empresa, claro, é a própria atividade, é aquela atividade organizada profissionalmente, não é? Para que ali seja desenvolvida uma atividade para fazer produzir ou circular bens e ou serviços, não é? Totalmente diferente. E o estabelecimento empresarial é exatamente esse complexo de bens da empresa destinados para o exercício desta atividade, tá bom? Gente, estabelecimento empresarial é diferente de patrimônio do empresário, tá? Porque o patrimônio do empresário é um conjunto de bens, direitos, ações ali, posse, tudo mais que pareça ali a uma pessoa, a que pertence a uma pessoa física ou jurídica que esteja suscetível de apreciação econômica. O estabelecimento não é de pessoa física. O estabelecimento é aquele bem da empresa destinado à atividade econômica desta empresa, tá bom? Então, é totalmente ali diferente. Para que aquele bem seja destinado à empresa, para que ele faça parte do estabelecimento empresarial, é preciso que haja ali, claramente ali, não é? Um liame com a atividade empresarial exercida, ok? Muito bem. E o empresário individual, Liana? Já que esse empresário individual se misturam, não é? Há uma confusão patrimonial, é uma empresa personalíssima, onde o patrimônio dele se mistura com o da empresa. Como é que a gente faz a distinção do que é dele e o que faz parte do estabelecimento empresarial? Tudo bem. É claro que ali se mistura o patrimônio que é dele e o patrimônio que é da empresa, mas a distinção se faz exatamente no patrimônio que é afetado para a atividade empresarial. Então, ali no que o empresário individual escolheu para ser exercido para a atividade da empresa, ali é afetado como destinado ao estabelecimento empresarial. Então, essa é a destinação que se faz, a distinção do empresário individual quando se fala no patrimônio pessoal dele e no que foi destinado para o exercício da sua empresa individual, tá bom? Essa é a distinção, tá? Muito bem.
E aí eu pergunto, todos os bens de uma sociedade, por exemplo, eles fazem parte? Todos os bens de uma sociedade, eles fazem parte do estabelecimento empresarial? Isso é que eu quero que fique bem claro para vocês, tá, gente? Olha só. Em regra, sim. Todos os bens de uma sociedade deveriam estar fazendo parte do estabelecimento empresarial. Contudo, existem exceções. Eu posso ter uma empresa de um supermercado, por exemplo, que vende a varejo ou atacado. Mas eu posso ter, por exemplo, um terreno que eu dedico, eu guardo esse terreno, eu utilizo esse terreno da empresa só para festas. Só para festas natalinas, dias de pais, dias de mãe, encontro de lazer com meus funcionários, tá? Então, esse terreno, ele está sendo utilizado na atividade varejista ou atacadista do meu supermercado de vendas? Não. Ele está ali como patrimônio da empresa, ele é patrimônio social da empresa, contudo, ele não faz parte do estabelecimento empresarial. Por quê? Porque ele não está sendo afetado com a atividade empresarial, ok? Essa é a distinção. Contudo, gente, ele não faz parte, não é, do estabelecimento, mas quando a gente fala assim, olha, o estabelecimento empresarial, ele pode ser utilizado para a avença de um contrato de negócio jurídico, ele pode ser vendido separadamente? Pode, ele pode ser vendido. E a venda do patrimônio, desse patrimônio que é do estabelecimento empresarial, é o contrato a gente já sabe, o contrato de trespasse. É chamada a venda da empresa, é o contrato de trespasse. O que eu quero que fique claro é que estabelecimento são os bens utilizados na atividade da empresa. Contudo, quando a gente falar de trespasse, quando vocês ouvirem falar em trespasse, que é a venda do estabelecimento, aqui a venda é a unidade. Então, na hora que a gente falar que está vendendo o estabelecimento, não são só os bens que são utilizados na atividade, são todos. E no exemplo que eu dei há pouco, inclusive o bem que era utilizado de um sítio só de lazer, ele entra na venda do estabelecimento, tá? Que quando se fala para venda, aí entra tudo, entra todo o patrimônio. Entra o patrimônio social, que é o que não está afetado, como entra o patrimônio social, que são todos os bens, inclusive o estabelecimento empresarial, que são os bens destinados à atividade empresarial, tá? Então, o patrimônio social, ele é tudo, mas o estabelecimento empresarial, ele é só aquele destinado à atividade. Contudo, quando a gente fala venda de estabelecimento, aí sim é o trespasse, e sendo o contrato de trespasse, entra tudo, tá? Então, isso fica bem claro, porque eles cobram muito isso em exame, e se cobrarem o que tem afetação ou não, é porque quer saber se você sabe o que é trespasse. E se falar de venda do estabelecimento, que é o trespasse, aí entram todos os bens, tá? E qual é a natureza jurídica do estabelecimento empresarial? Nós temos dois tipos de natureza jurídica, universalidade de direito e universalidade de fato. A de direito é aquele que a própria lei ali atribui o caráter, não é? Ali de massa falida, de herança, a lei vai atribuir. E a universalidade de fato, que é oriundo da doutrina italiana, que nós adotamos no Brasil, portanto o Brasil adota a natureza jurídica da universalidade de fato, é aquela em que o empresário é que dá a afetação do seu bem, da empresa. Então, eu disse como empresário, eu vou deixar esse terreno só para lazer, não vou utilizar na atividade empresarial. Ok. Esse não, eu vou utilizar para guardar caminhões que eu utilizo na distribuição de vendas de mercadorias da minha empresa. Então, ele está sendo ali afetado com a atividade empresarial, ok? Então, eu dou a destinação, o empresário dá a destinação do seu patrimônio. Essa é a nossa natureza jurídica adotada no Brasil, ou seja, a natureza jurídica da universalidade de fato, tá bom? Então, essa é a nossa natureza jurídica, tá? Então, eu separei aqui duas questões, né, pra gente comentar. A primeira delas, que caiu na Defensoria Pública da União, é uma questão facinha, tá? Que dizia assim, olha, julgue o item a seguir, dizendo se está certo ou errado. Aí diz, os bens integrantes do estabelecimento empresarial e os atribuídos à pessoa jurídica são de propriedade dos sócios em comunhão ou condomínio na proporção representada pelas cotas da sociedade limitada ou pelas ações de sociedade anônima. Ok? Tá certo? Tá errado? Não, gente, tá errado, porque olha só, os bens integrantes do estabelecimento empresarial e os atributos à pessoa jurídica
são de propriedade dos seus sócios, ativos da sociedade e não dos sócios, não é? Porque quando se fala em estabelecimento, eles são da sociedade, porque estabelecimento são os bens destinados à atividade empresarial da empresa, ok? Então, olha só, e sendo em princípio ali propriedade desta e não aos sócios, tá bom? A segunda que eu separei caiu na magistratura, e essa é uma questão objetiva, na magistratura da primeira região. Dizia assim, olha, letra A, estabelecimento empresarial não se confunde com fundo de comércio. Mentira, só de cara aí vocês já sabem que são sinônimos, lembram? Eu até falei que as nomenclaturas fundo de comércio a gente usava muito antes de 2002, antes do Código Civil, e que depois passamos a adotar o estabelecimento empresarial. Contudo, ainda se utiliza às vezes a fundo de comércio. Então, elas são sinônimas, tá? Então, aí já está errado. Aí diz, tendo em vista que esse é apenas o local onde a atividade comercial é desenvolvida, aqui tudo bem, ao passo que o estabelecimento envolve todo um conjunto de bens. O que está errado aí é que ele está dizendo que o estabelecimento é divergente, não é? Estabelecimento empresarial não se confunde com fundo de comércio. Na verdade, são sinônimos, tá? Letra B. É pacífico o entendimento de que o ponto comercial não se restringe ao lugar em que se localiza uma empresa, abrangendo todos os bens tangíveis e intangíveis que incorpora a empresa, dos quais se exclui o aviamento e a clientela. Bom, primeira mentira, não é? Porque o aviamento e a clientela, eles fazem parte, sim, não é? E aí, quando fala bens tangíveis e intangíveis, também não é verdade, não é? Porque ali são bens tangíveis, onde ali a empresa localiza, sim, não precisa ser só um lugar, pode ser vários locais, mas são os locais onde ela exerce, sim, a sua atividade. Mas aviamento e clientela a gente viu que fazem parte, sim, bens imateriais, mas fazem, tá? Letra C. Então, a letra B está errada. Letra C. Um estabelecimento comercial é composto de bens materiais corpóreos que correspondem aos equipamentos necessários ao exercício de uma atividade, como cadeiras, mesas, computadores, e de bens imateriais incorpóreos que correspondem a marcas, criações intelectuais, direito à titularidade dos sinais distintivos e ponto comercial. Correto. É isso mesmo. Letra C está correta. Letra D de dado. Um estabelecimento comercial não pode ser objeto de negócio jurídico em separado, porque este é incompatível com a natureza daquele. Não é verdade, e a gente viu que tanto pode, que o nome desse contrato é trespasse, que é quando ocorre ali a venda do estabelecimento jurídico, empresarial, que é nada mais nada menos do que a venda da empresa, não é? Ok, a transferência de titularidade da empresa. Letra E. O adquirente de um estabelecimento comercial jamais responderá pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência desse estabelecimento, tendo em vista que essa obrigação compete ao devedor primitivo. Não. O adquirente responde sim, desde que aqueles débitos estejam devidamente contabilizados e registrados. Ele ainda vai responder ali por um ano, dependendo ali, ver o tipo da dívida, o prazo, se é vencida ou vincenda. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, então, gente, deem um like no meu canal, tá bom? E eu aguardo sugestões para os nossos próximos temas, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.